Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente sobre variabilidade genética e seleção natural. Continuando essa linha da evolução dos seres vivos, a gente viu na última aula as teorias de Lamarck, que traz a lei do uso e desuso e a lei de transmissão das características hereditárias, e vimos o Darwin com a seleção natural, que as características viáveis permanecem e as inviáveis, elas são destruídas. Bom, essa teoria de Darwin, ela não explicava como as variações apareciam e como elas eram transmitidas aos descendentes. Darwin também não conhecia as leis de Mendel. A síntese entre os apontamentos de Darwin e as leis de Mendel fez surgir a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, que até hoje é mais aceita, porém, sabendo que no ramo das ciências, né, os estudos eles estão sempre em constante readaptação e reavaliação. Então, hoje, a teoria sintética ela é a mais aceita, porém, pode ser que mais para frente, com novas teorias, com novas descobertas, a gente encontre alguma outra teoria. Bom, então, junto com o que dizia Darwin, juntando com as leis de Mendel e a genética moderna, né, os estudos dos fósseis continuam, a biologia celular, a bioquímica e os estudos anatômicos, a gente tem um novo ponto de vista. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, esclarece pontos obscuros do darwinismo. Então, alguns pontos que ficaram mal explicados são melhores explicados por essa teoria. Falando em variabilidade genética, diversidade de alelos presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. A variabilidade genética permite que indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente. Então, a variabilidade genética ela é possível por conta da reprodução sexuada. Então, essa recombinação de genes, né, quando você tem uma reprodução sexuada, é que vai fazer com que a gente tenha uma grande variação nas sequências de bases dos indivíduos. A mutação são mudanças nessas sequências de bases do DNA. Fatores que podem mudar essa sequência de base. Então, defeitos no mecanismo de duplicação do DNA. Então, a gente sabe que o DNA ele se multiplica, a gente pode ter a multiplicação por divisão celular, a gente pode ter essa multiplicação para a produção de proteínas, entre outras coisas. A gente sabe também que as células, elas têm um mecanismo de controle de qualidade muito grande. Porém, se esse mecanismo falhar, eu posso ter uma modificação na sequência dessas bases. Raios ultravioletas, radioatividade, alguns tipos de vírus, a ação de produtos químicos também são fatores mutagênicos, fatores que podem causar essa mudança, essa modificação na sequência de bases do DNA. Mas essa mutação ela só é significativa se ela acontecer nas células gaméticas, nas células reprodutivas dos seres vivos. Apesar de tudo, essa frequência de mutações ela é baixa e ocorrem ao acaso. Se forem favoráveis, elas permanecem. E aí a gente vai juntar com a teoria lá do Charles Darwin, da seleção natural, e o que é favorável permanece e o que não é favorável é eliminado. E falando de seleção natural, então, seleção natural é a seleção de indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica e eliminação daqueles desvantajosos para essa mesma condição. Para a gente entender a seleção natural, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, resistência de insetos aos inseticidas. Com o passar do tempo, alguns indivíduos eles começam a ficar resistentes aos inseticidas e aí o que acontece? Esses indivíduos não morrem. Se eles não morrem, eles vão reproduzir.
e essa característica vai passando para os descendentes. Então, é a mesma questão da resistência das bactérias aos antibióticos. Bactérias resistentes sobrevivem e passam essa resistência para os seus descendentes, enquanto a população de bactérias sensíveis vão morrer na presença dos antibióticos, e aí a gente vai tendo a eliminação daquela característica de sensibilidade ao antibiótico. A anemia falciforme, ela é uma mutação onde eu troco, né, uma sequência de bases e ao invés de utilizar para a formação de uma proteína chamada hemoglobina, ao invés de formar o glutamato, ele vai trocar pela valina. Olha só, troquei o A pelo U e aí eu tenho essa mutação. O que afeta o indivíduo a essa mutação? Nós temos o nosso eritrócito ou glóbulo vermelho, que tem dentro dele essa proteína chamada hemoglobina, que confere a cor vermelha para ele e deixa ele nessa condição arredondadinha e é responsável por levar, né, pelo transporte do oxigênio até as células do corpo, né, para todas as células do corpo. Quando eu tenho essa troca do glutamato pela valina, primeira coisa, essa hemoglobina que vai ser formada, ela vai ser uma hemoglobina, digamos, deficiente, e aí eu vou mudar, ao invés de ser esse formato discoide, eu vou mudar para um formato de foice. E além do formato, o oxigênio transportado não vai ser de maneira correta. Então eu já tenho aí essa questão do transporte de oxigênio. Além disso, essa hemácia ela pode ficar presa em pequenos vasos, trazendo como consequência para o indivíduo muitas dores. Aonde foi originada, né, de que região do planeta a gente tem a origem da anemia falciforme? Em algumas regiões da África, onde a gente tinha a malária endêmica, né, a malária naqueles locais, e os indivíduos que tiveram esta mutação começaram a ser indivíduos resistentes à infecção por malária. Então, essa troca, essa mutação foi uma tentativa de adaptação à malária, à resistência à malária. E por fim, para terminar de falar de seleção natural, a gente tem a seleção sexual. Normalmente as fêmeas, né, no reino animal, ela vai selecionar seus parceiros de acordo com as características físicas, né, se eles são mais fortes, mais atraentes, e aí esses mais fortes, mais atraentes, eles vão perpetuar a espécie. Bom, era isso que eu queria falar sobre variabilidade genética e seleção natural, falando mais um pouquinho sobre as questões evolutivas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima aula.